Angola assume a presidência rotativa da SADC na 43ª Cimeira dos Chefes de Estados e Governos e tem nas suas mãos a oportunidade de contribuir para o crescimento do cenário político-econômico interno e liderar a região a um futuro próspero. A OTAN pede desculpa por meio de um comunicado do seu secretário, Jens Stoltenberg, pelo mal-entendido e afirma que é a Ucrânia quem deve estabelecer as bases para a paz. E na Argentina, Javier Milei, que por enquanto é o candidato favorito a ser o presidente da Argentina, garante mudanças drásticas das suas relações geopolíticas e das políticas externas e o rompimento de relações diplomáticas com países importantes como, por exemplo, hoje, os maiores parceiros comerciais da argentinos, que são os chineses e os brasileiros, e isso pode significar o fim da Argentina no Mercosul. Sejam bem-vindos à Geopolítica no Foco. Se quiser saber mais sobre geografia, geopolítica, comunicação e atualidades, para estares bem informado, inscreva-se no canal, siga as nossas redes sociais, parte nessa jornada incrível pelo mundo. Eu sou o Nelson Raciado e estou animado para embarcar nessa nova jornada com vocês. Pois é, pessoal. Angola assumiu a presidência rotativa da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a SADC, no dia 17 de agosto, na 43ª Cimeira dos Chefes de Estados e de Governos dos países da organização. E a 43ª Cimeira decorreu sob o lema Capital Humano e Financeiro, os principais fatores para a industrialização sustentável na região. E vemos que os objetivos que Angola quer alcançar durante a vigência do seu mandato, né, na presidência da SADC, que por acaso é de um ano, é da valorização do capital humano, de questões financeiras, da paz e estabilidade ali na região. E essas são algumas das prioridades do presidente João Lourenço, que presidiu a Cimeira e que preside agora a organização até o próximo ano. E em substituição do presidente Félix Tshisekedi, da República Democrática do Congo. E com essa nomeação, nós vemos que é importante salientar que Angola passa a ocupar um status de pivô na sua sub-região, um status de influência geopolítica, aqui na parte austral do continente africano. E além disso, Angola tomar essa posição de coordenadora, né, em vez de uma mera subordinada. Sem contar que é uma oportunidade muito grande de alavancar a nossa economia entrando na zona de livre comércio dos países da SADC, que por acaso, dos 16 países membros, Angola é um dos 3 que ainda não aderiram à zona de livre comércio da SADC, que seria uma mais-valia e uma ajuda ao desenvolvimento do cenário econômico nacional, já que estando nessa zona, né, nós temos muitas vantagens e a maior delas é permitir o livre comércio de bens e serviços. Isso incentivaria o quê? Incentivaria a competição, fazendo o mercado se autorregular, não permitindo que com, né, se criasse ali monopólios ou oligopólios, fazendo com que os preços sejam mais justos, mais competitivos. Porque se tem mais de uma escolha, logo isso provocaria preços mais justos, já que não teríamos uma única pessoa ou grupo de pessoas a fazer ou comercializar certos produtos, provocando uma baixa nos preços. E a isto dá-se o nome de exploração das vantagens comparativas. E isso estimularia consequentemente o desenvolvimento econômico e aceleraria o processo de diversificação da nossa economia. Isso, claro, com a ajuda do Estado numa primeira fase aos produtores internos, caso eles precisarem, né? Já que vamos estar imersos ao mercado externo de bens e de serviços cá no mercado interno. E muitas das vezes essa junção, o mercado externo, por ser muitas das vezes com um material de maior qualidade em detrimento do mercado interno, acaba por sucumbir os produtores internos, fazendo com que eles sintam-se e fiquem prejudicados em detrimento dos externos. Mas é uma questão, mas o Estado pode intervir de forma profícua para poder regular essa situação. E nós vemos também que a SADC já tem alguns ganhos, destacando aqui os ganhos da SADC. Ela tem a carta de condução da SADC, que permite que qualquer integrante, qualquer cidadão de um dos países da SADC possa circular livremente
com um automóvel entre todos os países da região. Nós temos a igualdade de gênero, que é um dos assuntos que vem sido mais debatido, e principalmente cá em Angola, que já é uma realidade. Vemos que as mulheres agora passaram a ocupar lugares de mais destaque nas sociedades, principalmente em cargos de alto comando. Se nós formos a ver aqui em Angola, nós temos a vice-presidente da uma vice-presidente da República, uma presidente da Assembleia Nacional, uma presidente do Tribunal Constitucional. E, além deste, nós temos a zona de livre comércio, onde 13 dos 16 países da SADC comercializam bens e serviços de forma livre, né? Provocando um grande ganho econômico. Ela também tem alguns desafios, como as secas constantes em alguns países do bloco, as questões do terrorismo, né, na região, principalmente ali em Moçambique e na RDC, por questões ligadas ao fundamentalismo islâmico, e acelerar o processo que tornaria a SADC em uma união monetária, com um banco central próprio e uma moeda própria. Né? Não estou a dizer que Angola será o pivô ou será aquele país, ou sobre a liderança de Angola que nós vamos alcançar este marco de ser uma união monetária com um banco central próprio e uma moeda local. Não. Mas que podemos começar o processo para nós atingirmos esse patamar. Então, é uma oportunidade muito grande que a Angola tem em mão de melhorar o cenário econômico interno e de ajudar a comunidade da SADC a atingir o desenvolvimento. Temos também notícias sobre a OTAN, né, que pede desculpas através do seu secretário Jens Stoltenberg pelo mal entendido e afirma que é a Ucrânia quem deve estabelecer as bases para a paz. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, afirma que só a Ucrânia pode decidir quando existem condições para negociar a paz com a Rússia. E esse posicionamento surge após o chefe do seu gabinete, Stian Jensen, ter defendido que a Ucrânia podia ceder território à Rússia para facilitar a sua entrada na OTAN. Para quem não conhece Stian Jensen, é uma das pessoas mais importantes da OTAN. Ele é chefe do gabinete do secretário-geral, Jens Stoltenberg. E ele deu algumas declarações na quarta-feira dizendo que, para iniciar um processo de negociação, a Ucrânia deveria considerar ceder alguns territórios para a Rússia, para poder ingressar assim na organização. E, atenção, ele não colocou isso como uma regra. Em troca disso, o que sobrasse da Ucrânia entraria não só para a OTAN, mas para a União Europeia, e que fortaleceria a defesa e teria plenitude sobre o artigo 5º da Constituição, que permite o auxílio de todos os exércitos dos países da OTAN. E vemos que isso vai contra a postura mais nacionalista da Ucrânia, e principalmente do presidente Zelensky. E segundo ele, essas próprias declarações do Stian Jensen indicaram que o que a OTAN fez foi dar razão ao invasor e que se pensam que dar territórios acalmaria a Rússia, né, não vai acontecer. É só olhar o que aconteceu, por exemplo, na Geórgia em 2008, onde nós tivemos ali a Rússia, né, conquistando a Ossétia do Sul. E segundo a Ucrânia, combater os russos é essencial para que eles não avancem mais. Então, deveria estar se discutindo maneiras de consolidar o domínio e a vitória ucraniana. Já o secretário da OTAN, Jens Stoltenberg, depois de algum tempo, inclusive, deu declarações no sentido e falou que realmente são os ucranianos e apenas os ucranianos que podem decidir quando existem condições para as negociações e podem decidir na mesa de negociações qual é a solução aceitável. Ele, inclusive, foi citado pela agência de notícias Reuters e ele acrescentou que o papel da OTAN, né, é apoiar a Ucrânia e que a sua política permanece inalterada. E para terminar, nós temos aí o Javier Milei. Para quem não conhece Javier Milei, né, falando do candidato favorito às eleições na Argentina, e eu não sei porquê, apesar dele ter sido o mais votado, ele também conta com bastante rejeição popular, por conta dos seus posicionamentos um pouco extremos. E não se sabe realmente como vai ser o debate eleitoral, porque de fato ele tem um bom engajamento populacional, mas algumas das suas propostas podem fazer com que alguns argentinos prefiram votar em alguém mais de centro, como a Patrícia Buriti,
Ou talvez o Sérgio Massa, que é o atual ministro da Economia do presidente Alberto Fernandes, que é um candidato mais à esquerda. Mas é fato que ele vem aumentando a sua popularidade, visto que ele ficou em primeiro lugar nas primárias, chamando muita atenção, e ele deu algumas declarações polêmicas, como por exemplo, que as eleições foram fraudadas e que há urnas que ele deveria ter tido pelo menos, né, aí 5% de votos a mais. E se nós formos a ver, ele venceu com 36% de votos, que é um número considerável comparando com a oposição. E nós sabemos que a Argentina, né, ela vai passando por um processo de desdolarização da economia. Ela está numa constante luta para reduzir a taxa de inflação e a grande crise econômica que vai assolando o país. E ele, Javier Milei, ele fez graves críticas à maneira como a própria Argentina hoje propõe a sua diplomacia, falando que negocia com países como Cuba, Nicarágua e Venezuela, incluindo, chamou o presidente Nicolás Maduro de ditador e que essa conjuntura atual, né, não vai coincidir com a sua forma de governo e ele não vai se relacionar com uma ditadura. Segundo ele, não pretende negociar com países que não praticam uma certa liberdade econômica e social. Só ressaltando que a China já respondeu a isso e falou que o Javier Milei deveria visitar a China para conhecer a realidade, falando que a China se permeia, né, por princípios básicos de liberdade, claro, na visão dos chineses. E, inclusive, citou o Brasil também, falando que não vai se relacionar com países socialistas, incluindo o Brasil. Ou seja, irá cortar as relações com a China e o Brasil, que são as duas maiores parceiras econômicas e mais importantes dos argentinos, face à crise que a mesma vem tendo. E se nós formos a ver, o Javier Milei tem posicionamentos mais pró-ocidentes. Ele tem como proposta, né, quebrar o laço com a maior parte dos países orientes, principalmente aqueles que sofrem, que estão perante o regime de uma ditadura e que não praticam essa liberdade social e financeira, e vai se juntar mais ao Ocidente, fazendo negócios com os Estados Unidos e com os países ocidentais. E ele, durante uma entrevista, foi perguntado se realmente ele iria fazer a Argentina abandonar o seu principal parceiro econômico, né, a China. E ele disse que, caso ele for eleito presidente, sim, ele deixará de negociar com os chineses. E vê-se que esses tipos de declarações vão comprometer um pouco a sua popularidade. Porque, querendo ou não, pessoal, se nós pegarmos hoje a China, pelo menos da maneira como a Argentina organiza a sua política externa, ela está sendo essencial para algumas negociações. Inclusive, das últimas parcelas da dívida da Argentina ao FMI, foram pagos em yuan, utilizando reservas chinesas próximas a casas aí de 18 bilhões de dólares, só que convertidas claramente. E ele falou também do Mercosul, falou que pretende sair do Mercosul e que não vai estabelecer nenhum tipo de relação com quem não promove uma liberdade social. E isso é uma crítica direta a alguns países ali da região. E essas falas estão a ser consideradas perigosas, porque dizer não vou mais negociar com a China, que é o maior e principal parceiro econômico deles, convenhamos que pega muito mal, porque o que mais gera popularidade para os governantes é a questão econômica. E querendo ou não, o investimento chinês é importante para ajudar a Argentina face à crise que ela vem tendo. Pois é, pessoal. Se quiser continuar a entender o mundo conosco, não se esqueça de se inscrever no canal e ative o sininho para não perder nenhum contato. Dê-nos o seu feedback nos comentários. Deixa também um like e compartilhe as suas opiniões para construirmos uma comunidade engajada. Agradeço a todos por acompanharem e continuem ligados por mais conteúdos incríveis. Até a próxima, pessoal.